Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Mário Henrique, gestor de desenvolvimento da empresa Satis, e é com grande alegria, com grande satisfação que estarei com vocês aqui nessa série de vídeos falando sobre atendimento ao cliente. Bom, e para já iniciar, quero exibir aqui para vocês um vídeo e em cima desse vídeo quero fazer alguns questionamentos. Vamos lá? Bom, assistam comigo esse vídeo. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho. São duas consultoras, duas atendentes que acabaram de fazer um atendimento, o cliente está saindo e elas acabam se comportando de uma maneira bem inusitada, bem divertida. E logo depois eu vou fazer um questionamento para vocês que eu quero que vocês reflitam sobre o que como elas se comportam, tá bom? Então vamos lá. Vamos assistir juntos aqui. Bom, como vocês acabaram de observar, né, assistir, as duas elas estão muito empolgadas com o atendimento que elas acabaram de prestar para esse cliente. E aí fica a pergunta, né? O que será que levou as duas a ficarem tão empolgadas, tão animadas, tão motivadas depois do atendimento? Será que o cliente consumiu mais do que elas imaginavam que ele consumiria? Será que ele elogiou elas pelo atendimento? Será que elas bateram a meta já do dia, da semana, do mês? O que será que deve ter acontecido? Bom, com base, né, usando esse vídeo como start para esse primeiro vídeo, né, para esse primeiro momento que estamos juntos aqui online, à distância, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. O que levaria você a se sentir assim após prestar um atendimento para o cliente? O que te motivaria a ter esse sentimento, a ter esse comportamento, a ter esse entusiasmo, a ter essa satisfação após prestar um serviço, um atendimento ao cliente? Bom, com base no que vocês estão pensando aí, eu quero dizer para vocês que isso aí é uma consequência. Seja qual for a motivação que você tenha para se sentir dessa maneira no final do atendimento, essa motivação ela é uma consequência da experiência que o seu cliente teve com você. Se ele consumiu mais, se você bateu a sua meta, se ele elogiou, isso é uma consequência do atendimento que você prestou para ele. E é muito importante dentro desse fator de atendimento, o que é o que nós vamos falar hoje, entender primeiro o que é surpreender alguém. Né? Então, antes de ir para esse caminho, vamos definir o que é surpreender? Se você pudesse definir o que é surpreender, o que é encantar alguém, o que seria para você? Quando foi a última vez que você foi surpreendido ou surpreendeu alguém? E qual foi o sentimento que você e a pessoa tiveram logo depois desse momento, dessa experiência? Isso é essencial, essas perguntas são essenciais que a gente responda para que a gente possa tirar nesse momento uma reflexão de como que eu tenho encantado, de que maneira que eu tenho surpreendido o meu cliente. Se hoje você recebesse um atendimento exatamente igual ao que você oferece para os seus clientes, você se sentiria surpreendido? Você se sentiria encantado ou não? Se sim, quais são as práticas que você tem utilizado para conseguir esse efeito? Se não, o que você pode utilizar de recurso, o que você pode fazer para alcançar essa experiência, proporcionar essa experiência para o cliente? Eu faço essas perguntas porque 73% dos consumidores, eles relatam em pesquisas que a experiência dele com o produto, com a empresa, com o atendente, com o profissional, são essenciais para a tomada de decisão deles para a compra, né? Para adquirir algo. Então, se a experiência não for surpreendente, não for encantadora, dificilmente eles vão tomar a decisão. E isso se dá por dois fatores. O primeiro, uma questão lógica, e a segunda, por uma questão emocional. Primeiro, a questão lógica, ela está relacionada à necessidade. Tá? Então, o que leva o indivíduo para dentro de uma empresa, procurar um determinado produto, é uma questão lógica, é a falta de algo, certo? É a necessidade da falta,
algo que contribua com um desenvolvimento, com a resolução de um problema, com a realização de algo, ok? Então, isso é lógico, isso é racional. Então, ele vai até o estabelecimento com a necessidade lógica, a necessidade racional. Mas o que faz ele tomar a decisão é o emocional. Quando as equipes de vendas não conseguem impactar emocionalmente o cliente, emocionalmente, dificilmente ele toma a decisão. Porque muitas vezes ele está ali no campo racional, no campo lógico. Então ele está avaliando o preço, está avaliando concorrente, está avaliando várias outras coisas. Agora, quando ele já tem essas informações e consegue ter uma experiência diferenciada e se vincular emocionalmente ao produto, à empresa, ao atendente, ao profissional, a chance dele tomar a decisão ela é muito maior. Então, é muito importante vocês pensarem nisso, porque geralmente os atendimentos eles são muito superficiais, eles trabalham de maneira muito superficial, muito aqui. Nós temos que trabalhar um pouco mais a profundidade do atendimento para entender verdadeiramente o que o cliente procura, o que ele realmente quer, o que ele quer resolver, como ele quer se sentir, quais são os sentimentos, as emoções dele, né, ao adquirir aquele produto. Caso contrário, fica muito superficial. Para isso, as empresas elas têm evoluído muito no modelo de atendimento WOW, que quer dizer, né, em português, uau, atendimento que surpreende, aquele que faz o cliente sair de queixo caído. Caramba, que atendimento foi esse que eu acabei de receber? Caramba, que lugar incrível! Caramba, que produto extraordinário! Então, essa sensação uau, né, o wow, né, que é do wow em inglês, tem que ser trabalhada, tem que ser promovida dentro dos atendimentos. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero trazer alguns elementos importantes que podem ajudar vocês a conseguirem causar esse impacto emocional e positivo na experiência do cliente para a tomada de decisão dele, ok? Mas para isso é importante a gente entender o que é esse movimento, né? Então, o wow moment ou wow factor, que significa, né, momento wow, momento de wow ou fator wow, é o momento em que o cliente ele se surpreende, ele se encanta, né, com o produto, com o atendimento oferecido pela empresa, e até mesmo pela própria definição aí, proporcionar esse tipo de sensação é imprescindível para satisfazer e fidelizar o seu público. Então, empresas que vêm aderindo a esse modelo de encantamento, de surpreender, têm fidelizado, satisfeito mais o seu público. Com o poder aquisitivo, com a evolução do consumo dos clientes, as empresas foram obrigadas a inovar no seu atendimento. Se antes ser apenas um vendedor não era suficiente e os vendedores tiveram que evoluir no seu atendimento para uma consultoria especializada, de atender a necessidade, de investigar, de apresentar soluções, hoje só isso já não basta mais. É preciso construir relacionamentos, é preciso construir vínculos afetivos com os seus clientes. Ou seja, nós estamos indo para um terceiro nível de experiência com atendimento. Então, antes, vender só por vender, entregar o pedido era o suficiente. Depois, dar uma consultoria, ser especialista no que se atuava era um diferencial. Hoje, só isso não se basta mais. É preciso ter relacionamento, é proporcionar uma experiência, uma emoção, afetividade entre as partes, tanto a empresa-cliente quanto o cliente com a empresa, ok? Uma empresa que sempre foi precursora nisso, né? Sempre esteve muito avançada nessa questão é a Disney. A Disney, para cada uma experiência ruim que você tem, todo o elenco que são os colaboradores, né, a equipe que faz parte do parque, né, que realiza os atendimentos, que promove os shows, as ações dentro do parque, eles têm isso como propósito, têm isso como missão, que é proporcionar 8 experiências positivas. Então, para cada uma negativa, 8 precisam ser realizadas proporcionalmente para cada convidado, que é assim que eles chamam os seus clientes, né? Quem está visitando o parque. Então, o visitante ele é um convidado e as pessoas que trabalham, que promovem esses momentos wow, essas experiências extraordinárias, é um elenco e todos trabalham de maneira nivelada nesse sentido de que todos são importantes para que essa experiência ocorra, certo? A diferença de um bom atendimento para um atendimento wow é que um bom atendimento é aquele arroz com feijão, aquilo que eu sou obrigado a fazer, aquilo que eu sei que é uma obrigação minha como profissional. É eu entender a necessidade, é eu investigar a necessidade do cliente, apresentar a solução, vender para ele, agregar valor. Perfeito, isso aqui eu fiz
porque é da minha obrigação, eu fiz o meu 100%. Só que hoje nós estamos falando de trazer um diferencial. E esse diferencial está indo para esse caminho do surpreender, que aí entra no atendimento wow, né? Atendimento wow. É quando eu coloco meus 20% de diferenciação. Né? O que eu tenho de diferente, o que eu consigo promover de experiência diferenciada para que o meu cliente tenha como o meu atendimento como referência para ele e utilize a mim e o meu produto e a minha empresa como base e como referência para as tomadas de decisão dele. Né? Então, sempre que ele pensar em algo relacionado ao segmento que eu atuo, ele vai me ter como referência. Então, ele vai pensar em mim antes de pensar nos meus concorrentes. Então, esses diferenciais é que faz com que o cliente ele se sinta vinculado emocionalmente comigo, com o meu produto. Mediante as crises, né, as situações que nós vivenciamos nos últimos anos, e a última delas tem sido a pandemia, né, os reflexos que a pandemia, o coronavírus tem trazido, com o distanciamento, é a necessidade e a carência das pessoas desse atendimento mais personalizado, esse atendimento humanizado. E o WOW, ele traz exatamente essa personalização, esse carinho, esse amor pelo cliente, né? Então, esse reconhecimento, essa valorização por quem ele é e o que ele representa na nossa vida como empresa e como profissionais. Olhando para essa imagem, o que você vê? Aparentemente uma caixa de uma pizza, né? Provavelmente alguém estava morrendo de fome, estava com preguiça de cozinhar, ou estava em alguma reunião e, para ser mais prático, foi lá e fez um pedido numa pizzaria, seja por um aplicativo ou seja pelo telefone, correto? Vamos considerar que sim. Mas ao receber o pedido, o cliente ele tem essa surpresa. Na caixa, na parte de dentro, tem uma mensagem para ele. Alisson, a pizza e a vida são muito mais gostosas quando saboreadas com quem amamos. Então, aproveite essa noite linda e as pizzas, pois foram feitas com muito carinho. Boa noite. Qual o sentimento que você teria se você recebesse essa pizza em casa? Com esse toque, com esse cuidado, com essa mensagem. Esse toque, esse carinho, essa mensagem é um momento wow, é um fator wow, de surpreender, de sair do padrão, sair ali da mesmice, trazer um diferencial, trazer um toque especial para dentro do atendimento, para aquilo que o cliente está consumindo, adquirindo na sua empresa com o seu atendimento. Veja só o depoimento desse cliente nas redes sociais, é o Alisson Júlio. Olha só o que ele diz. Eu só pedi uma pizza. Confesso que foi minha primeira experiência com o iFood em Joinville. Só havia utilizado em São Paulo e Brasília. Eu ainda sou entusiasta de ir até o local, apreciar o ambiente e a comida quentinha sem ser encaixotada. Pedir pizza, seja por telefone ou aplicativo, é um processo consolidado há décadas. Não tem segredo. Alguém de moto ou bicicleta vai trazer a pizza murcha numa caixa em qualquer coisa entre 20 e 60 minutos. Ou seja, na concepção dele, isso aí é uma regra, isso é um padrão, isso já é um. Já há uma condição, né? Já existe um processo, isso já é padrão. Eis que, continuando aqui no depoimento dele, eis que a pizzaria resolve inovar com um mimo. Sim, mensagens escritas à mão na parte de dentro da tampa da caixa. Afinal, eu pedi 2 pizzas família, não comeria sozinho. Isto coroou o momento, pois era um encontro de amigos de colégio, que não se reuniam há 2 anos. Claro que a pizza deve estar boa, mas isto é o mínimo esperado. Ou seja, tem entregar o que foi contratado. Isso é o básico, isso é a obrigação de qualquer empresa. O cliente contratou, ele recebe e ponto final. Superar as expectativas muitas vezes não custa nada. A mensagem na caixa é muito simples, mas é sucesso do cliente em sua essência. Isso me deixou até deixar passar batido a cebola no atum, pois eu pedi sem cebola. Ou seja, olha só, uma experiência teoricamente ruim, pois não foi atendida uma especificação na retirada do pedido, porém o carinho, o cuidado superou as expectativas a ponto do que acontecer não trazer tanto incômodo. Ele está mais envolvido emocionalmente com o ganho do que com o prejuízo. Olha só que legal. O quanto que uma experiência wow, uma ação wow, faz com que o cliente esqueça, inclusive, as experiências negativas com o produto. Ou com a empresa, com o atendimento. Isso acontece muito dentro da própria Disney, como eu falei para vocês. O fato da Disney ser uma referência em magia e encantamento não significa que não tenha erros. Existe.
porém, os impactos positivos são muito maiores do que os negativos, fazendo com que as pessoas não levem em consideração tantas experiências ruins, mas que fiquem registradas coisas boas. Focar no produto e nos processos é muito importante, mas isso é a obrigação de quem trabalha com clientes. Superar expectativas e humanização é que tornam os clientes verdadeiros fãs. E fãs são mais que fiéis fregueses. Fãs são promotores de negócios, ou seja, pessoas que se sentem envolvidas emocionalmente, impactadas e compram aquela ideia, elas passam a ser promotoras, elas passam a falar daquela empresa para outras pessoas. Olha o que ele fez, ele postou nas redes sociais dele falando da experiência. Durante esse período de pandemia, de isolamento, distanciamento social, as empresas tiveram que se reinventar e buscaram explorar muito essa questão do carinho, esse cuidado com o cliente. De que maneira que vocês têm investido nisso para poder cativar, para surpreender, encher os olhos, fazer com que os olhos do seu cliente, dos clientes atendidos por vocês, brilhem pela empresa, pelo produto e pelo seu atendimento. Dentro dessa experiência uau, eu trago para vocês aqui duas questões muito importantes. A primeira delas, o que tanto o cliente quanto você, vendedor, ganha em aplicar o fator wow dentro do seu atendimento? Primeiro, o cliente, quando ele é surpreendido, ele se sente valorizado, ele se sente único, ele se sente especial. Ele é tratado de maneira individualizada, exclusiva, específica. Outra coisa, ele se sente satisfeito por estar resolvendo algo, né? Por estar realizando algo, por estar concluindo, tendo a satisfação de se realizar, de se promover algo. Então, quando você surpreende ele e contribui para que isso aconteça, esse nível de satisfação ele é elevado. Então, isso traz mais alegria, felicidade para o cliente. Outra coisa que os fatores WOW podem trazer, a questão do disseminar o conhecimento para o cliente. Talvez apresentar algo que ele não saiba, isso traga um novo aprendizado. Então, quando ele aprende algo novo, ele está se desenvolvendo também como pessoa. E esse aprendizado, essa evolução por meio de um atendimento, por alguma curiosidade, por algo que você disse sobre o seu produto, sobre tendências, sobre quais são as tendências, né? Para onde tem ido o seu segmento, o produto que você vem apresentando, qual que é a evolução dele, o que ele tem contribuído, de que maneira que ele agrega valor na vida pessoal daquele indivíduo, né? O que é que ele pode agregar de valor também, até mesmo nos relacionamentos, na qualidade de vida, no relacionamento profissional, sei lá, de que maneira que aquilo que está sendo proposto pode agregar de valor por meio também não só do produto específico, mas pelo conhecimento que você está disseminando para ele, né? Está repassando para ele. E um quarto fator, né, que traz como ganho para o cliente que é surpreendido é o sentimento de estar investindo. Quando ele é surpreendido, ao pagar, ele não vê aquilo como um gasto, ele vê aquilo como um investimento. Então, o cliente ele tem o sentimento de que ele está investindo. O dinheiro dele não está indo embora pelo ralo, ele está vendo valor, ele está vendo significado, ele está vendo relevância. Caso contrário, se não houvesse esse sentimento, ele poderia não voltar mais por achar que está gastando o dinheiro dele à toa e sair arrependido, trazer aquele sentimento de remorso, de frustração, quando há o atendimento ou não. O atendimento ou proporciona realmente essa expectativa elevada, esse suprir, né? Suprida uma necessidade, essa expectativa. Já por outro lado, o vendedor que surpreende. Bom, todos nós temos o prazer de ser útil, né? Todos nós temos essa satisfação em agregar valor, de fazer diferença na vida das pessoas. O senso de utilidade é algo predominante em todo ser humano. Então, a primeira coisa que o vendedor tem é saber que ele é útil, ele é importante, ele tem agregado valor, ele tem feito a diferença na vida de alguém. Então, quando ele surpreende, ele está sendo útil, ele está sendo importante, ele está sendo necessário. Isso automaticamente aumenta a autoestima, a autoconfiança, dando maior credibilidade para ele. Então, isso traz empoderamento, isso traz segurança e motiva ele em seguir, motiva ele a permanecer naquele caminho e desbravar ali os próximos atendimentos, superando as adversidades, elevando a sua produtividade, melhorando a sua performance, batendo as suas metas, né? Então, automaticamente, o senso de realização, né, o sentimento de realização, de satisfação em realizar, em concluir, alcançar um resultado também gera mais autoconfiança.
criar network, né, que é uma rede de contatos, porque automaticamente pessoas que possuem essa experiência com um profissional, elas indicam esses atendimentos para outras pessoas, aumentando aí a cartela de clientes, né, esse banco de dados, essa rede de contatos, e isso faz com que essa pessoa, esse profissional se torne mais influente e referência, mais uma vez, nesse ramo. Então, com empoderamento, com esse senso de utilidade, com esse senso de realização, de contribuição, de motivação, ele tem ainda maior credibilidade e se torna referência, exemplo e influência dentro do segmento dele. E automaticamente, por fim, vende-se mais, né? Com mais clientes, com maior produtividade, com pessoas voltando, comprando mais dele, sem dúvida alguma, as chances de bater suas metas, crescer em resultados é bem possível, né? É super possível, na verdade. Outro fator que é muito importante a gente levar em consideração são as questões que impedem, né, o processo de surpreender, de encantar. O que o cliente, né, vamos primeiro para o lado do cliente, o que impede o cliente ser surpreendido? Primeiro, a referência do concorrente. Se ele teve experiências UOL com outros atendimentos, automaticamente ele vai usar isso como base de comparação. Com a evolução de consumo, as empresas investiram bastante e os clientes tiveram acesso a experiências de atendimento com empresas com um patamar de atendimento UOL altíssimo, né? Então, não foi à toa que nos últimos anos os parques da Disney foram bem visitados por brasileiros, né? Então, com o aumento do poder aquisitivo das classes sociais, fizeram com que pessoas tivessem experiência com o parque de diversão, por exemplo, com marcas mundiais, né, empresas que investiram em atendimento e experiência e que, com o poder aquisitivo, fizeram com que elas vivenciassem isso. E automaticamente isso passa a se tornar uma referência. Então, a régua, o nível de exigência, a régua desses clientes, acabam ficando mais elevados. Então, esse nível de exigência faz com que ele exija mais dos atendimentos das outras empresas. E quando não há essa expectativa atendida por conta da referência que esses clientes têm de outras empresas, a frustração acaba acontecendo e essa empresa acaba ficando ali no ranking dos clientes como uma das piores, né? Então é muito importante a gente estar observando e avaliando o que os nossos concorrentes têm feito para que a gente consiga evoluir no nosso atendimento e se tornar competitivo. Crenças limitantes, né? Às vezes uma experiência ruim que o cliente tenha tido, então ele já chega com o pé atrás, seja na nossa empresa, seja essa experiência tenha ocorrido na nossa empresa ou em outra, ele já chega com o pé atrás e pode ser que ele fique ali meio receioso em se envolver emocionalmente, então talvez isso possa impedir também que ele se surpreenda com o atendimento prestado. Não ver sentido, talvez aquilo que está sendo oferecido não agregar valor para ele, talvez aquilo que seja feito de forma aleatória, de forma padronizada, ao invés de trabalhar de maneira mais individualizada, acabar tratando todo mundo de maneira igual, e essa padronização, esse tratamento igual, acaba que não vê sentido, né? Em que aspecto eu quero trazer isso para vocês? Todos merecem um bom atendimento, todos merecem um atendimento de excelência, então tá tudo certo em relação a isso. Agora, a questão da personalização é saber quais são os interesses pessoais, motivacionais de cada indivíduo para que a gente consiga adaptar a nossa comunicação. E para isso eu preciso entender qual que é o melhor canal de comunicação com o cliente, qual que é a classe social dele, quem é o meu cliente, qual que é o perfil comportamental dele, fazer uma análise comportamental dele, né? Então, nós trabalhamos com o DISC, né? Os dominantes, influentes, estáveis, os analíticos. Tem clientes que possuem um perfil mais ativo, mais enérgicos, outros perfis são mais reservados, alguns perfis são mais exigentes, mais racionais, outros clientes possuem perfil mais relacional. Então, tudo isso precisa ser considerado para quê? Para que a minha comunicação ela seja mais assertiva. A demonstração do meu produto também tem que impactar ele nos sentidos dele, né? Visão, audição, tato, paladar, toda a parte sensorial dele. Então, quando eu consigo trabalhar esses dois fatores, além também da questão social, dependendo do nível social dele, as necessidades
do cliente, eu consigo adaptar melhor a minha comunicação. E aí eu passo a dar um sentido maior. Caso contrário, se eu pego uma coisinha padronizada e replico para todo mundo, pode ser que para alguns dê certo, para outros não. Agora, quando eu tenho algumas possibilidades de encantar, de surpreender e vou adaptando de acordo com o perfil e as necessidades dos meus clientes, eu consigo impactá-los mais e melhor. E aí, quais são os fatores? Às vezes eu posso surpreender apenas com a forma como eu trato, a maneira como eu falo, o que eu ofereço de negociação, o que eu ofereço de presente, o que eu ofereço de experiência, né? Então, quanto mais possibilidades eu tenho, mais chance de impactar mais pessoas também eu tenho. A base de atendimento, ela é a mesma, sem diferenciação, sem tratar as pessoas com distinção, quem pode mais, quem pode menos, né? Eu trato todos com grande potencial de consumo. Porém, a maneira como eu vou usar os recursos para cada cliente, eu vou adaptando, eu vou fazendo essas adaptações. O excesso de racionalidade, às vezes por presença de outras pessoas que ficam puxando o cliente o tempo todo para a razão, ou até mesmo ele mesmo, né, se fechando o tempo todo na racionalidade, no questionamento, tentando trazer muito a questão lógica o tempo inteiro para dentro da venda, isso pode, da compra, quer dizer, isso pode prejudicar a venda. Já o vendedor, o que impede o vendedor de surpreender? Primeiro, ter medo, vergonha, né? Ter baixa autoestima, não reconhecer os seus talentos, não saber quais são as suas principais habilidades, não se conhecer, saber qual que é o seu perfil comportamental, para saber de que maneira que esse perfil ajuda e agrega valor no resultado, né? Até mesmo para entender de que maneira que esse próprio perfil atrapalha ele dentro da negociação, dentro da apresentação do produto ou do serviço. Então, se conhecer, sem dúvida alguma, é um fator que pode agregar muito valor, mas a falta do autoconhecimento pode impedir. Então, não saber como utilizar os seus talentos, o que a pessoa tem de bom ali dentro da venda, pode ser um fator que impeça ele de surpreender o cliente. Não ser criativo, não ser inovador, não pensar em outras alternativas para encantar, né? Eu praticamente gosto muito de orientar as empresas, as equipes a tirar um tempo para um pit stop, né, um momento de parar mesmo e avaliar, opa, vamos ver aqui como é que está o nosso trajeto, vamos ver como é que está o nosso desempenho, vamos pensar aqui o que está vindo na próxima semana que a gente pode aproveitar de oportunidade para encantar, para surpreender os nossos clientes, quais são as ameaças, o que os nossos concorrentes têm feito, que a gente pode inovar em cima do que eles têm feito para poder se diferenciar em relação a eles e ter uma competitividade mais acirrada, digamos assim, e entrar e estar no piloto automático. Muitas vezes a gente entra ali no batidão, segue o fluxo e essa questão automática acaba tirando a sensibilização do atendimento, a sensibilidade do atendimento, desculpa, acaba ficando prejudicado esse carinho, esse cuidado, que eu acabo replicando tudo para todo mundo, que entra no que eu falei agora há pouco, eu acabo replicando tudo para todo mundo, e aí eu acabo não personalizando, não tratando o cliente de forma individualizada, eu acabo não tratando ele de forma única e exclusiva. Então, entrar no piloto automático, sem dúvida alguma, é algo que atrapalha, impede muito o cliente ser surpreendido pelo vendedor e o vendedor surpreender o cliente, ok? Alguns fatores importantes que nós precisamos levar em consideração para surpreender o cliente é o ambiente, o produto e o atendimento, certo? O ambiente. É importante a gente levar em consideração duas coisas. O ambiente, que é a questão física, que é a estrutura física, e a ambiência, que é o que nós consideramos como clima, energia, que é promovido pelas pessoas. Existem empresas que possuem um ambiente maravilhoso, mas que possuem um clima péssimo. Então, nós estamos falando aí de ambiência ruim. Então, acaba que todo aquele ambiente maravilhoso acaba ficando comprometido pelo clima, pelas pessoas, né? Como existem empresas que não possuem tanto ambiente, não possuem uma estrutura física tão agradável, mas que a ambiência ela é tão bacana que isso muitas vezes supre e supera até mesmo as expectativas do cliente. Então, uma ambiência ela pode suprir o ambiente, mas um ambiente jamais supre a ambiência. E aí é muito importante a gente trabalhar nos dois lados. Ter um ambiente agradável, uma estrutura legal, mas ter um clima, ter uma energia bacana. Iniciar o atendimento com um ritual de iniciação, digamos, de pré-atendimento é essencial. Tem pessoas que gostam de fazer oração, tem equipes que cantam uma música, fazem, né, um grito de guerra, cantam o seu grito de guerra,
Existem inúmeros rituais que as equipes fazem para iniciar o atendimento e criar uma atmosfera positiva dentro do ambiente de trabalho. Então, isso nós estamos falando de ambiência, nós estamos falando de clima, de motivação, de relacionamento interno. Agora, o ambiente, a gente está falando de quê? De estrutura, de limpeza, de organização, da forma como a gente expõe os produtos, ok? O segundo fator é o produto em si, é o que o produto faz, é deixar claro para as pessoas a solução que cada produto traz para dentro de cada necessidade, cada situação, é a maneira como o cliente ele tem experiência com o produto, né? De que maneira que ele se vê ao utilizar aquela mercadoria. E aí entra muito dentro dos fatores, dos sentidos, né? Mais uma vez, na demonstração do produto, que é a questão do que falar sobre o produto, do que mostrar, de como deixar claro como o produto deve ser utilizado, o que o produto ele traz de benefício, fazer com que o cliente ele sinta, tenha contato, experimente, como também criar imagens visuais da utilização do produto, de como que aquele produto pode agregar de valor na vida dele, né? Porque dentro da questão da tomada de decisão emocional, como eu falei agora há pouco, existe também dentro dessa questão do produto, dentro da demonstração do produto, dois fatores essenciais. O primeiro deles é o ganho que o produto traz, então tudo aquilo que estimula ganho para o cliente, ele é estimulado para uma tomada de decisão, como também olhar para os prejuízos que ele vem tendo e não tomar uma decisão e mudar aquela realidade. Então, quando você mostra quais são os prejuízos, o que tem te incomodado hoje, o que mais te angustia, por que você, né, decidiu procurar, buscar tomar uma nova decisão em relação a inovar na sua vida pessoal, profissional, seja o que for. Quando você traz esse sentimento, você está trazendo os prejuízos, o sentimento negativo que ele tem em viver aquela situação antes do seu produto. E, então, isso já gera um incômodo. E como também quando você estimula o que você vai ganhar, como você vai se sentir, o que você espera ao adquirir esse produto, essa mercadoria, qual que é a realização, a satisfação que isso vai trazer, vai te promover, tudo isso está indo mais para o futuro, para o ganho, né? Então, está indo para o lado positivo. Então, os extremos aqui, como eu falei para vocês, é uma forma de demonstrar o produto, ok? O atendimento é a experiência direta com você. É o seu carisma, é o seu entusiasmo, é a sua motivação, é a sua persuasão, é o seu conhecimento técnico, é a sua iniciativa, é a sua capacidade relacional, são as suas estratégias, é o seu perfil comportamental, é a sua criatividade, tudo. É você como pessoa, você SA, você como produto. O que você pode fazer para poder transmitir uma experiência diferenciada? Qual que é o seu diferencial dentro do seu atendimento, né? Então, vai desde da hora que você sai da sua casa até chegar na sua loja, né? No seu local de trabalho, desde a hora que você sai e chega em casa. É justamente trazer aquele sentimento daquele vídeo inicial que nós assistimos, né? Das moças agachadas comemorando, celebrando. Aquele sentimento, aquela satisfação, ela tem que estar presente em você constantemente, independente dos problemas que você tenha, né? Porque todos nós temos problemas. E esses problemas cabe a nós resolvermos. Caso contrário, nós acabamos comprometendo outras áreas da nossa vida. Então, se eu estou com problemas pessoais e eu não administro isso, e deixo que isso se torne predominância, né? Predomine na minha vida, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, automaticamente eu prejudico o meu lado profissional também. E vice-versa. O que nós temos que aprender é administrar para que uma coisa não influencie a outra. Porque automaticamente o meu desempenho ele diminui por conta da depreciação que eu faço com a minha energia, com as minhas motivações, com o meu entusiasmo. Aí automaticamente eu não me apresento de maneira satisfatória, eu não me vendo de maneira positiva, né? Então, na hora da argumentação, na energia do atendimento, tudo isso fica comprometido, ok? Então, é muito importante a gente considerar esses três fatores. E se a gente conseguir trabalhar de forma integral o ambiente, o clima, a demonstração do produto, a exposição do mesmo, o atendimento, o padrão de atendimento, os fatores de surpreender, de negociar, de presentear, de motivar, de agradecer, de conquistar, de amar, de cuidar com carinho do nosso cliente, sem dúvida alguma, nós fechamos aí esse ciclo, esse tripé, né? Nós nos sustentamos nesse tripé, essas colunas que vai nos levar para um atendimento UOL. Ok? Até aqui?
Bom, vou encerrar por enquanto esse nosso vídeo, né, nossa primeira aula. Amanhã, na verdade, no próximo vídeo, não é bem amanhã, no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esses fatores essenciais, né, para uma experiência UOL, certo? E trazer novos elementos para aperfeiçoar ainda mais o atendimento oferecido por vocês junto com os clientes, ok? Para a gente poder encerrar esse primeiro vídeo, eu quero que vocês assistam esse pequeno vídeo. Talvez alguns de vocês tenham assistido já na internet. Ele circulou bastante nas redes sociais, né? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, do surpreender. Vejam só. Esse rapaz, ele preparou algo, uma surpresa para essa garotinha. Ele levou de presente uma boneca para ela. Olha a alegria, a satisfação, a felicidade dela em ser surpreendida, em ser encantada com algo que ela sempre sonhou, algo que ela sempre quis. Então, um gesto de carinho. Olha a risada. Olha a felicidade dessa criança. Quantos clientes, quantas pessoas por aí estão carentes e sedentas dessa atenção, desse carinho? E que muitas vezes nós, como profissionais, entramos no piloto automático e deixamos de oferecer, de encantar, de cativar. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero deixar essa mensagem para vocês. De que maneira que vocês podem encantar, de que maneira que vocês podem surpreender, de que maneira que vocês podem transformar vidas, impactar pessoas emocionalmente, elevando o nível de satisfação, de felicidade, de realização, de bem-estar, ok? Bom, eu encerro aqui esse primeiro vídeo com vocês, aguardo vocês no próximo, e que possamos aí nessa jornada, nessa série de 3 vídeos, elevar cada vez mais a satisfação profissional de vocês, a satisfação pessoal e automaticamente impactar cada atendimento, cada cliente atendido por vocês, ok? Um grande abraço, pessoal! When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used